Oi gente, aqui é Vilma Nápoles, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quero falar aqui para você hoje sobre a terapia do esquema, que é um conteúdo que há tempos eu queria trazer aqui para o canal, porque é a abordagem que norteia a minha prática clínica e claro que eu fico imensamente feliz de falar um pouquinho sobre isso, ok? São vários videozinhos e eu separei de uma forma que ficasse mais didático para você que está aí me acompanhando. E por que eu trouxe esse assunto? Quem poderia se beneficiar com esse assunto? Bom, para quem está em processo de psicoterapia nessa abordagem, pode se beneficiar como mais uma ferramenta de reforço na psicoeducação, que a gente chama. Para quem não está em processo e tem vontade de se entender, pode se beneficiar como um ponto de partida para pensar então sobre as suas questões e amadurecer a ideia de iniciar um processo de autoconhecimento conduzido com ajuda profissional. Mas de qualquer forma não tem o intuito de substituir a psicoterapia, ok? Bom, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a terapia do esquema de uma forma bem geral, tá? A terapia do esquema foi criada por Jeffrey Young e é uma terapia cognitiva, ou seja, faz parte das terapias cognitivos comportamentais e é considerada uma das abordagens mais inovadoras dentro da psicologia. Para começar explicando essa abordagem, podemos pensar aqui que ter uma estrutura emocional saudável é a base para nos sentirmos plenos e darmos conta de cumprirmos então a nossa missão enquanto seres humanos, que é de sermos felizes. E para construirmos essa estrutura emocional saudável, precisamos receber certos nutrientes emocionais nas primeiras experiências de vida, durante as fases mais importantes do nosso desenvolvimento, infância e adolescência. E aí, na falta ou no excesso de alguns desses nutrientes, surge então o que chamamos de esquemas iniciais desadaptativos, os quais são padrões cognitivos e emocionais compostos por memórias, emoções, sensações. E esquemas podem estar latentes ou ativos. Quando o esquema está ativo, provoca muitos danos, muitos estragos emocionais na vida da gente. Sabe quando acontece alguma coisa em que você sente um desconforto emocional intenso, daqueles que tiram o seu chão? Quando nos sentimos assim, é porque algum esquema foi ativado. Vou dar um exemplo aqui. Um esquema que influencia bastante nos relacionamentos é o esquema de abandono, certo? Esse esquema se caracteriza pela dificuldade enorme de estabelecer vínculos estáveis nas relações amorosas, familiares, sociais. Sabe por quê? Porque a pessoa com esse esquema construiu desde muito cedo uma verdade absoluta que a qualquer momento será deixada pelas pessoas que são importantes em sua vida. E com isso, ela passa então a interpretar inúmeras situações de uma forma distorcida, com as lentes desse esquema. E aí qualquer sinal de rejeição interpreta como um risco de abandono, perdendo aí o momento que está vivendo, porque vai sentir aquele desconforto por horas a fio. Bom, e aí cada pessoa vai enfrentar os seus esquemas com o que chamamos de estilos de enfrentamento, que são a resignação, a evitação e a supercompensação. Esses estilos foram aprendidos lá atrás, para quê? Para que a criança ou o adolescente conseguisse dar conta da dor que o esquema provocava. E, portanto, então podemos falar que foi funcional e adaptativo. Mas agora, que o tempo passou, as circunstâncias mudaram, agora na vida adulta, são respostas que não cabem mais, são disfuncionais. E aí, ao invés de tratar o esquema, toda vez que reage com um estilo de enfrentamento, tornará esse esquema ainda mais forte. Vou exemplificar esses estilos de enfrentamento com o esquema de abandono novamente, com prejuízos no relacionamento amoroso. Podemos pensar então que algumas pessoas com esse esquema do abandono
reagirão em seus relacionamentos amorosos se resignando, ou seja, são as pessoas que vão se entregar ao sofrimento do esquema, que vão aceitá-lo como uma verdade absoluta. E aí podem escolher um parceiro que não consegue atender às suas necessidades emocionais, que não consegue se comprometer nessa relação, mas mesmo assim se mantém nessa relação, né? Por quê? Porque temem o abandono. Ou quando conseguem sair dessa relação, entram novamente em uma muito parecida. São aquelas pessoas que acreditam ter dedo podre, já ouviu falar nisso? Mas não é nada disso, é porque não se deram conta que há algo ali padronizado e adoecido que vem se repetindo nos seus relacionamentos. E quando as pessoas enfrentam esse mesmo esquema com evitação, elas não se envolvem, elas não se envolvem com ninguém, evitam relacionamentos íntimos para evitar a dor do abandono. E as pessoas que enfrentam esse esquema super compensando, que é o outro estilo de enfrentamento, elas agirão como se não tivessem medo de ser abandonadas. Aqui podemos pensar naquelas pessoas que têm um parceiro bom, legal ao lado, mas acaba sufocando esse parceiro com ciúmes desproporcionais, né, com possessividade, com tentativas de controle, até conseguir afastar esse parceiro e assim provocar o abandono e confirmar a sua autoprofecia de que seria mesmo abandonada. Ao todo, são 18 esquemas e todos nós temos algum. O que muda é a intensidade e a quantidade que cada pessoa terá. E como identificar que esquema se tem? A partir de uma avaliação clínica conduzida por um psicólogo do esquema. E como tratar os esquemas? Não falamos em curar um esquema, né? Uma vez que esse esquema está associado a memórias e essas não podem ser extintas, mas podemos tratar esses esquemas na psicoterapia, de forma que se manifestem cada vez menos e sem o sofrimento de antes e com reações adequadas para os contextos da vida adulta. Dar o primeiro passo para tratar os esquemas é extremamente difícil e pode gerar muita resistência, o que é perfeitamente compreensível. Por quê? Porque tratar um esquema requer abrir mão de algo que até então era a sua verdade, né? que é o que manteve em funcionamento até esse momento. É o qual o faz se sentir em casa, porque é um sofrimento familiar, é um sofrimento habitual. Jeffrey Young diz exatamente assim: renunciar a um esquema é abrir mão de quem se é ou de como é o mundo. Então, até se deparar com os esquemas, as pessoas não os viam como um problema emocional que precisava ser tratado. Até se conscientizar dos seus próprios esquemas, dá uma balançada e desorganiza mesmo. E aí cada um vai precisar de um tempo diferente para poder avançar nesse processo de autoconhecimento e começar a perceber os benefícios que os esperam quando conseguir encarar seus esquemas, separá-los de si mesmo e perceber que se é muito maior e melhor que eles. Mas essa fase de resistência, claro que é vencida com muito acolhimento e encorajamento no processo de psicoterapia. Por fim, quero dizer que a terapia do esquema é humanizada, acolhedora, profunda e objetiva. Humanizada porque olhamos para o paciente que está lá no setting terapêutico sem classificá-lo com patologia, especialmente aqueles pacientes que já chegam cansados de serem rotulados por seus transtornos, por seus problemas emocionais. Humanizada também porque enxergamos um ser humano capaz de ser feliz apesar de todas as feridas que causaram a ele. Acolhedora porque acolhemos sim a dores que nada mais é do que as dores da criança vulnerável, abandonada e solitária que ainda reivindica por suas necessidades emocionais que não foram atendidas lá atrás, que ainda não conseguiram fortalecer a sua parte adulta saudável para se descobrir merecedores de amor e capazes de lidarem com os seus próprios problemas. A terapia de esquema é também profunda, porque dá ao paciente a possibilidade de se reencontrar e fazer as pazes com a sua própria história, entendendo e aceitando emocionalmente e dando um novo significado às memórias doloridas.
Mas podemos dizer também que ao mesmo tempo é objetiva e focada no aqui e agora, porque é atrelada aos problemas atuais. Penso que a oportunidade de se deparar com os próprios esquemas é uma experiência transformadora, né, porque dá a chance de desenvolver o autoconhecimento, de se reconectar ao seu essencial e atingir o nível mais importante da experiência humana, a maturidade emocional, para que se possa viver com mais sentido de vida. Ok? É isso, espero que eu tenha conseguido passar uma ideia inicial do que é a terapia do esquema. Esse é um de uma série de vídeos sobre o assunto. Vejo você no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre as necessidades emocionais. Ok? Um abraço e até mais!